Sabe, textos antigos podem parecer. Antigos, né? Coisa de um mundo que já passou, que ficou para trás. Mas e se alguns deles, como o capítulo 6 de Provérbios, fossem mais do que simples conselhos? E se fossem um verdadeiro código, com camadas e mais camadas de sabedoria só esperando para a gente decifrar? Bom, é isso que a gente vai tentar fazer agora. Essa frase, com certeza, soa familiar para muita gente. É quase um puxão de orelha de 3.000 anos, uma bronca direta na procrastinação. Quem nunca precisou de um empurrãozinho desses, não é verdade? Mas e se essa formiguinha trabalhadora for mais do que um simples exemplo de esforço? E se ela for a primeira pista de algo muito, muito maior? Então, a grande questão é essa. A gente está lendo um manual de como viver bem ou estamos diante de símbolos, de metáforas que apontam para uma verdade muito mais profunda sobre a vida, sobre moralidade e talvez até sobre a própria realidade? Olha, para decifrar qualquer código, a gente sempre começa pela camada mais externa, a mais óbvia. Então, vamos dar uma olhada nos conselhos práticos que esse capítulo nos dá e ver como eles ainda se aplicam de um jeito impressionante nos nossos dias. A primeira camada desse texto é como um guia de sobrevivência para a vida adulta. Fala de dinheiro, de relacionamentos, de erros que podem literalmente destruir uma vida. E, pode acreditar, as armadilhas que ele descreve são bem familiares. E os avisos são diretos e retos. Por exemplo, ser fiador de alguém. Hoje a gente chamaria isso de entrar numa dívida tóxica por causa de um amigo. A preguiça não é só sobre não querer fazer nada. É sobre a pobreza que chega de repente, como um ladrão na noite. E a desonestidade e a traição? Não são só erros, são descritas como um caminho que leva direto para a autodestruição. É bem intenso. É preciso notar a força dessas palavras. Enredado, prisioneiro. Isso aqui não é só sobre um deslize financeiro. A ideia é que as nossas próprias palavras podem se transformar numa jaula. É bom guardar essa ideia. Ela é uma das chaves do nosso código. Ok, a parte prática ficou clara. Agora, vamos pegar a nossa lupa e começar a procurar as pistas, os detalhes que sugerem que existe um código escondido bem ali, debaixo do nosso nariz. Porque, e se a preguiça for mais do que apenas não querer trabalhar? E se a palavra que aprisiona for uma força real, quase mágica? A primeira grande pista para isso está na forma como o próprio texto, de repente, muda de tom. E é aqui, a lista que muda tudo. O texto para de dar conselhos e começa a listar coisas que a divindade odeia, que detesta. A intensidade dessa linguagem é um sinal. É um alerta de que saímos do mundo prático e entramos em algo muito mais profundo. E é aqui que outras tradições nos dão a chave para abrir o próximo nível do código. Uma das primeiras chaves para decifrar esse código vem da maçonaria, que enxerga neste capítulo um guia para os seus valores mais importantes, o trabalho e a fraternidade. Para o maçom, a leitura de Provérbios 6 muda totalmente o foco. A pergunta não é mais como eu sobrevivo no mundo, e sim como eu construo a melhor versão de mim mesmo e, ao mesmo tempo, fortaleço a minha comunidade. E aí a nossa amiga, a formiga, ganha um novo significado. Ela não é só trabalhadora. O texto diz que ela não tem chefe, nem oficial, nem dominador. Ou seja, ela trabalha por conta própria. Para a maçonaria, isso é um símbolo poderoso do trabalho que cada um precisa fazer em si mesmo, lapidando a própria personalidade. O que eles chamam de pedra bruta. Essa pedra bruta é, na essência, o nosso potencial bruto. A ideia é que nós somos responsáveis por nos lapidar, transformando imperfeições em virtudes. A preguiça, nessa visão, não é só não querer trabalhar, é se recusar a trabalhar em si mesmo. E isso nos leva de volta àquela lista das abominações. A sétima e última, aquele que provoca contendas entre irmãos, se torna para o maçom o pior de todos os erros. É um ataque direto ao coração da fraternidade, a base de tudo, porque sem harmonia, nada mais se sustenta. Se a visão maçônica é sobre construir o caráter, a próxima camada, a da Cabala, é sobre construir a própria realidade. Essa tradição mística judaica pega os mesmos versículos e os eleva ao nível, digamos, cósmico. Nessa visão, a preguiça não é sobre perder dinheiro, é sobre perder a alma. A inércia, a estagnação espiritual cria uma espécie de casca de energia, uma prisão invisível que impede a luz de entrar e a alma de crescer. É uma paralisação que atrai negatividade. Essa clipa ou casca é literalmente uma prisão para a alma. E lembra daquele ladrão armado que a preguiça atrai? Para um cabalista, esse não é um ladrão qualquer.
São as forças negativas que vêm e assaltam uma alma que está estagnada, uma alma que parou de lutar, de crescer. E aqui a gente volta para aquela ideia da palavra que aprisiona. Porque na Cabala isso ganha uma proporção gigantesca. Falar não é só comunicar, falar é criar. Cada palavra que a gente diz é como um pincel que vai pintando a nossa realidade. Pensa assim, para um cabalista, quando alguém faz uma promessa, pega um pedaço da própria energia e ancora essa energia no mundo físico. Quebrar essa promessa não é só uma gafe social, é como arrancar essa âncora à força, criando um caos energético na própria vida, uma bagunça na realidade pessoal. Certo. E o que acontece quando a gente junta todas essas peças? O que a gente tem não são visões que brigam entre si. É algo mais parecido com uma daquelas bonecas russas de sabedoria, sabe? Onde cada camada revela uma verdade mais profunda dentro da outra. Vamos ver como tudo se encaixa. No nível prático, uma promessa quebrada é um risco de dívida. No nível esotérico, é um nó na energia espiritual. E a arrogância? Na vida comum, é um defeito de caráter. Espiritualmente, é o ego construindo um muro que bloqueia o divino. E a diligência da formiga é o jeito de pagar as contas e, ao mesmo tempo, de alimentar a alma. E essa é a grande revelação do código. Provérbios 6 não é ou uma coisa ou outra, é tudo ao mesmo tempo. É um guia de finanças, um manual de ética e um mapa para a alma. Tudo no mesmo pacote. As camadas não competem, elas se completam. E juntas criam uma sabedoria muito, muito rica. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Se um único capítulo pode esconder tanta coisa, quantos outros códigos não estão por aí, esperando em textos que a gente acha que já conhece? Talvez a verdadeira sabedoria não esteja só nas respostas que os textos antigos nos dão, mas nas perguntas que eles nos ensinam a fazer.